Dia pessoal, todo mundo bem aí, todo mundo se cuidando. Vamos continuar o nosso assunto. A gente já viu outro vídeo, né? Espero que todo mundo tenha visto. Vou dar uma repassada rápida na primeira parte de produtividade. E hoje eu vou fazer uma aplicação do exercício de rendimento de escala. Depois eu estou enviando uma atividade para vocês, fazendo com calma durante toda a semana. Qualquer horário pode fazer e depois enviar para mim, ok? Então a gente está estudando teoria da empresa, e estamos na parte de análise da produção. Depois a gente vai para a análise de custo. Primeiro vamos ficar na parte de produção. O que a gente já viu? Análise de curto prazo. Para nós, quando a gente falar análise de produção, curto prazo, a gente tem que saber, vou marcar aqui para vocês, me lembrarem disso. Pelo menos um fator de produção é fixo. E o outro fator, ou outros fatores são variáveis. Lembrar que a função de produção tem muitos fatores. Por que a gente estuda com dois? Para simplificar e entender o processo. A partir daí, entendendo como eu calculo a produtividade e depois o rendimento de escala, eu posso fazer uma função mais complexa. Mas vamos pelo menos na função mais básica, ok? O que a gente já viu? A fórmula. Eu tenho produtividade média, que é a produtividade do conjunto. Então, do grupo de recursos que eu estou utilizando. Então, se eu tenho 10 trabalhadores, a produtividade média é a produtividade de cada um deles. A produtividade marginal só vai ocorrer quando houver mudança do grupo de fatores que eu estou utilizando. Então, por exemplo, como a gente já viu, eu tenho 10 trabalhadores, contratei mais 5, então passei para 15. Então, a produtividade média é a produtividade do grupo, dos 15. E a produtividade marginal será a produtividade de cada um dos novos que entraram. Quantos entraram? 5. Então, cada um deles produziu quanto? Isso seria a produtividade marginal, uma diferença básica. A produtividade do conjunto de recursos e a produtividade média. E a produtividade de cada um dos novos fatores que entraram é a produtividade marginal. A gente viu essa aplicação, eu vou sair aqui do vídeo para mostrar para vocês melhor. A coisa que é mais importante hoje desse estudo é a regra de decisão. Eu faço esse cálculo. O que me serve esse cálculo? Para que eu vou calcular a produtividade? Que critério eu vou utilizar para definir a quantidade do conjunto de fatores e qual a produção ideal? Então, a gente tem a regra de decisão com base nesse conceito, e eu queria que vocês olhassem primeiro aqui. A produtividade média máxima está aqui, ó, 4, tá certo? Vou marcar aqui para vocês olharem, estou marcando aqui, ó, 4. E com 4, né, de produto médio máximo, eu estou tendo quanto de produção? Estou tendo 12, está aqui, estou marcando para vocês. 12 quilos de produto. Okay? E para ter 12 quilos, o que eu utilizei? Eu utilizei 1 hectare de terra, todo mundo já está vendo que ele é constante, não muda, tá certo? E utilizei 3 trabalhadores, no caso, né? Ou 3 unidades de trabalho, certo? Então, essa é uma realidade dos dados que eu estou mostrando para vocês, que a gente já explicou na videoaula passada como foi calculado, tá certo? Não precisa mais calcular, por parte da tabela. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma regra. Se eu tiver fator variável, que no caso aqui é o trabalho, com um custo muito alto, um custo muito elevado, então o que se recomenda é você parar o processo produtivo ou reduzir ao produto médio máximo. A decisão será essa. Eu devo produzir 12 unidades, eu devo produzir 17 unidades. Se o custo do fator for baixo, então você segue além de 12. Mas se o custo do fator variável for elevado, então você pega o produto médio máximo como regra de decisão. Então eu vou dizer que isso aqui seria a regra 1 para a gente, tá bom? Depois vocês vão calcular e tomar essa decisão também. Mas eu tenho uma outra possibilidade, certo? Eu tenho vários, mas eu tenho um limite, outro limite. Qual seria o outro limite? Seria olhar agora para o produto marginal. Vou marcar aqui para vocês. Produto marginal é igual a zero. Por quê? A partir desse ponto aqui, certo? Eu tenho um rendimento negativo. Então não me interessa rendimento negativo. Agora, quando o produto marginal for zero, o que eu vejo aqui no quadro? Eu vejo uma produção de 17 quilos. E o limite de minha produção
com esse conjunto de fatores. E com 17 quilos, eu tenho esse conjunto de recursos aqui. Eu tenho 1 hectare, que está o hectare constante, não muda, e tenho 6 trabalhadores, por 6 unidades de trabalho. Então, veja que aqui eu tenho a regra 2. Ó. Vou tentar fazer aqui a regra 2. Então, o que eu queria mostrar hoje para vocês é um pouco assim da parte prática do cálculo que a gente está fazendo. Tá bom, eu vou medir a produtividade. Do que me serve? Então, um critério que pode ser utilizado é esse critério, né, de regra de decisão. Por que eu uso até produto marginal igual a zero? Eu uso porque o custo do fator é barato. Então, ainda que o rendimento dele esteja caindo, né, de cada um dos novos fatores seja menor, mas o custo para ele não me afeta. Isso é muito claro para a gente quando a gente utiliza, por exemplo, vê a realidade da gente no Nordeste. A gente tem mão de obra de pouca qualificação sendo utilizada no processo produtivo. Como uma empresa contrata, você sabe que o rendimento de uma pessoa de baixa qualificação é menor? Porque também o custo para ele é menor. Então, numa certa lógica aí, né, ele consegue, né, desse pouco rendimento, também ter um custo tão baixo que na lógica capitalista, né, do negócio, né, deve funcionar. Então, essa é a regra, tá certo? Duas regras. A regra 1, produto médio máximo. Agora, o detalhe aqui, né? Eu tenho 2 produtos médio máximo, eu tenho 4 e eu tenho 4. E agora? Então, a decisão vai no equilíbrio entre o produto médio máximo e o produto marginal igual. Então, eu tenho aqui um produto marginal igual a 4. Então, eu presto atenção nisso aqui, por favor, não esqueça disso. Eu tenho como regra o produto médio máximo quando o fator for alto, o custo dele está elevado, mas o ponto de decisão é onde eles forem iguais. Ó. Produto médio máximo e produto marginal igual. Então, aqui eu posso decidir quando o custo for alto. Com 3 unidades de fator, 12 quilos. Se o custo do fator variável é baixo, a regra diz, produz até produto marginal igual a zero. E aí, nesse caso, eu vou olhar para a tabela para ver. Eu tenho 17, eu tenho 6 unidades de trabalho, eu tenho 1 unidade. Ok? Quando a gente visualiza melhor isso aqui, também você já tem esse gráfico, pessoal, dando detalhes mais. Conforme a gente viu no anterior, está aqui, ó. Qual é o ponto máximo? O ponto máximo está aqui, ó. Da função de produção, dessa função de produção. E quantos trabalhadores ou unidades de trabalho eu tenho aqui? 6. Se você olhar para a tabela, é exatamente o que está aqui, ó, na tabela 17, desculpa aqui, 17, deixa eu marcar aqui 17, e aqui 6 unidades de trabalho. Então, esse é o ponto máximo, é a produção máxima. A partir daqui, a produção tende, né, a ser menor, ok? Vamos lá, para o gráfico agora da produtividade. Eu tenho 2 pontos de decisão, ok? No gráfico estamos mostrando. Primeiro ponto, produto marginal igual ao produto médio, tá aqui. Quantas unidades? 3 unidades de trabalho. Qual é o outro ponto de decisão que eu tinha mostrado lá no quadro? Lembra? Depois volta e dá uma olhada. O produto marginal igual a zero, está aqui, ó. 6 unidades de trabalho. Tá aqui. Então, a regra de decisão é, eu melhor produzir com 3 ou melhor produzir com 6 unidades de fatores. Né? No caso aqui, unidades de trabalho. Então, depende do custo. Se o custo for baixo, então é melhor produzir aqui no ponto de igualdade entre eles, com 3 unidades de fatores. Então eu vou para cá. Ó. Agora, se o custo for baixo, que custo, Davi? O custo do fator variável. Então eu vou até onde o produto marginal for igual a zero. Então é uma regra de decisão que passa a ter um critério técnico, tá certo? Você está usando um critério técnico para decidir o processo produtivo. Eu posso ver melhor ainda aqui. Aqui eu tenho 6 unidades, mais uma vez, só para relembrar. E aqui eu tenho a produção máxima. Tá aqui. Agora, exatamente aqui na produção máxima, ó, essa seta aqui vai me ajudar, certo? Eu tenho um produto marginal igual a zero. Ok? Agora, se eu não puder utilizar o fator até esse limite de 6, eu posso parar aqui em 3. Então, está aqui, ó, 3, tá certo? E nesse caso aqui, eu vou produzir 12 unidades apenas, né, para não ficar alto, elevado o custo, né, e no resultado ser prejudicado. Ok? Bom,
Análise de longo prazo. Eu também já dei a introdução desse assunto no vídeo passado. Então, são três possibilidades. Rendimento de escala constante, rendimento de escala crescente, rendimento de escala decrescente. Lembre-se, quando eu falo de longo prazo, eu estou dizendo todos os fatores são variáveis. Então, é um período já de mais longo. Por quê? Porque eu permitiu a mudança de todos os fatores. Como é que eu vou aplicar essa questão? Observando a variação percentual dos fatores que você considerar o que o problema apresentar para a gente aqui. Tá certo? Então, vamos ver nesse caso aqui. Rendimento crescente de escala. Rendimentos crescentes de escala. Vamos considerar esse valor de variação, 10%. Eu tenho dois fatores, no caso, variaram em 10%, aumentaram em 10%, de um período para outro, de um ano para outro. E o resultado da produção, tem um detalhe aqui, mais do que 10%, certo? Só para marcar ele aí no seu vídeo. Maior do que 10%. Bom, se ele foi maior do que 10%, então a minha vantagem está na produção. Porque eu aumentei 10% dos fatores. Mas, em compensação, a produção aumentou mais de 10%. Então, é isso que a gente chama de rendimento crescente de escala. Na prática, o que a empresa vai observar nos seus dados? A redução de custos. Então, quando alguém diz, a minha empresa tem rendimento de escala, é porque ela está conseguindo produzir um padrão onde ela consegue ver o seu custo por unidade reduzido. Então, o volume de produção é maior e o custo por unidade é menor. Qual é outro tipo de rendimento que a gente tem? A mesma raciocínio, 10% na variação dos fatores e agora também 10% na produção. Ou seja, a produção aumentou, mas aumentou na mesma proporção que eu aumentei o conjunto de fatores. Então, há um equilíbrio entre os fatores, a variação dos fatores e a variação da produção. Se há esse equilíbrio, então eu tenho um conceito novo. Eu tenho um rendimento constante de escala. Aumentou 10%, aumentou 10% do lado da produção também. Poderia ser 20% de um lado, 20% do outro. 50% de um lado, 50% do outro. Não importa. Qualquer variação que houver, o que vai ser observado é um equilíbrio. Ninguém está levando vantagem. Então, se isso está acontecendo, eu não tenho um rendimento crescente. Eu tenho um rendimento constante de escala. Na prática, o meu custo está se mantendo. O custo por unidade está se mantendo equilíbrio. Agora, a outra situação, que é a pior situação, o que acontece? Eu aumento, né, vou destacar aqui para vocês, né, de novo, eu aumento 10% na produção, no uso dos fatores, perdão, tá certo? E o resultado aumenta, mas aumenta em quanto? Aumenta em 5%. Então, quem está levando vantagem, nesse caso, é o conjunto de fatores, né, de produção, porque eu estou aumentando uma proporção maior. Então, se alguém olhar só para o volume, talvez não perceba. Mas se olhar para a variação percentual, então iria perceber que, na verdade, houve um aumento proporcionalmente muito maior no uso dos recursos em relação ao resultado. Então, isso é o que a gente chama de rendimento decrescente de escala. Qual é a desvantagem? É lógico que o custo está sendo maior. Eu estou aumentando o meu custo para aumentar o meu processo produtivo. Então, se o meu custo é maior, o meu preço vai ser maior e a competitividade eu não vou alcançar no mercado com essa função de produção. Então, tem que ajustar. Vamos entrar um exemplo na prática para a gente fazer a aplicação, vocês vão precisar fazer. Então, temos aqui os dados. Lembre-se, são dados. Não se preocupe com a lógica, a veracidade, a realidade nessa hora, não. Se há um conceito para ser estudado, se há um material para ser trabalhado, quais são os dados que eu tenho? Então, está aqui apresentado os dados. Primeiro ponto. Vou destacar aqui para vocês. O que o dado está me mostrando? A empresa rural, pode ser uma fazenda, pode ser um sítio, pode ser uma unidade de produção qualquer. Colheu, produziu 10 mil quilos de feijão. E utilizou para isso 3 hectares, então, fator de produção terra, e 3 mil quilos de esterco. Sabe, só utilizou isso? Não, mas o que está sendo destacado aqui é isso. Então, vamos considerar o que está sendo destacado, ok? Então, 10 mil quilos, utilizando 3 hectares, 3 mil quilos de esterco. No ano seguinte, está aqui destacado, ó, no ano seguinte, duplicou a área. Isso aqui é importante, duplicou. Então, se eu tinha 3 hectares, dupliquei, foi para quanto? Foi para 6. Se eu tinha aplicado 3 mil quilos de esterco,
Se duplicou, foi para quanto? Para 6.000 quilos. E o resultado da colheita foi quanto? Foi, está aqui, ó, 20.000 quilos. Certo? Então, eu tinha 10.000 quilos em um ano, utilizando 3 hectares e 3.000 quilos de esterco, dupliquei os fatores e a produção também já dá para ver, duplicou. Bom, se eu quiser aplicar o conceito puro e simples, já dá para ver qual é o rendimento de escala. Lembra-se do equilíbrio? Se há um equilíbrio, a mesma proporção que varia nos fatores, varia também na produção, eu já sei qual é o rendimento. Num concurso, numa alternativa, eu já ganhei tempo. Mas no nosso caso aqui, eu tenho que exercitar a matemática. Então vamos fazer devagar essa conta para ver se bate o que a gente está entendendo. Então aqui o quadro para a gente entender o que está sendo feito, né? Veja bem, primeira coisa, monte o quadro. Período, ano 1 e ano 2. No caso desse problema, o fator é área, então eu boto área em hectares. O outro fator é esterco e o resultado é a produção. Tá? Eu boto, respectivamente, o que está no problema. Então, no ano 1, 3 hectares, 3.000 quilos de esterco, 10.000 quilos de produção. No ano 2, dobrei 6 hectares, dobrei o esterco, 6.000 quilos, e dobrei a produção, 20.000 quilos. Bom, então como é que eu faço a conta? Primeira variação de cada fator, em percentual. Então está aqui, de 3 para 6. A variação numérica é quanto? 3. Vamos fazer isso devagar. Está aqui, ó, a fórmula. A fórmula geral é essa. Ano 2 menos ano 1, dividido pelo ano 1, porque eu quero saber que essa variação, 3, em relação ao período inicial. Sempre em relação ao período inicial. Quando eu multiplico esse resultado por 100, eu tenho um valor percentual. Certo? Então vamos ver devagar, cada um deles. Está aqui, ó. Variação da área. 6 menos 3, vai dar 3, certo? Dividido por 3, que é o ano 1, vezes 100. O resultado vai ser 6 menos 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. Vezes 100, 100%. Então está aqui já marcado, ó. 100% variação da área. Vamos à segunda variação, a variação do esterco. 6.000 quilos, está aqui, ó, 6.000 quilos, ano 2, menos 3.000 do ano 1. Dividido por quem? Por 3.000, que é do ano 1 também, vezes 100. O resultado, ó, da conta, está 1, né, vezes 100, que dá 100%, também está 100% aqui, ó, certo? Bom, e a terceira conta segue o mesmo raciocínio. 20.000 menos 10.000, dividido por 10.000, vezes 100, segunda forma. E o resultado daqui vai ser 100%. Então, ó, eu tenho aqui 100% da produção, 100% do esterco, 100% da área. Então, se a variação da área dos fatores está aqui, ó, 100%, certo? E a variação da produção está aqui, ó, a variação da produção, 100%. Variação igual, equilíbrio, então eu posso dizer que esse rendimento de escala é constante. Então, né, rendimento constante de escala. Já identifiquei. Vou seguir esse mesmo raciocínio. Se a proporção aqui fosse 100% e aqui fosse 120%, então eu teria rendimento crescente. E se aqui fosse 70%, rendimento decrescente. Então, vocês vão fazendo e a relação vai ser sempre essa. Não vai ter muita mudança não. Cada um então se cuide, a gente está analisando a produção, trabalhando esses conceitos. Eu espero que vocês fiquem exercitando. Lembre-se, aprenda a gostar da matemática, aprenda a cultura de guardar os dados, de procurar, através dos dados, selecionar alguns indicadores para que a tomada de decisão nunca seja, né, no critério, né, do eu acho, do eu gosto, do eu tenho, né, apenas uma paixão. Tenha tudo isso, mas tenha também dados objetivos para você tomar a sua decisão. Tá bom? Bom dia para todos, um abraço para todos e a gente volta a se comunicar breve. Tá bom? Eu vou enviar depois a atividade, vocês façam a atividade e enviem para mim. Um abração, tudo bom, até mais.